Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus na minha e na tua vida. Meu irmão, minha irmã, nós chegamos agora ao momento áureo, momento da ajuda que vem do alto. Esse momento não é um momento de autoajuda, é um momento da ajuda que vem do alto. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E eu quero, nesta ocasião, falar sobre ou trazer o seguinte tema: escolha semear boas sementes. Memorize esse tema: escolha semear boas sementes. Amados, às vezes é até difícil nós procurarmos energias para sermos ou semearmos boas sementes em meio a tanta ingratidão, em meio a tantas pessoas difíceis e ingratas. É difícil, é complicado isso. Porém, eu quero trazer para você, à luz da Bíblia, o que o Senhor, Ele nos orienta quanto a isso. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 6, e eu quero ler alguns versículos a partir do versículo 6. Gálatas 6, a partir do versículo 6, a palavra de Deus diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Fecha teus olhos e faça uma oração junto comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela tua palavra que acabamos de ler. Queremos te pedir, ó Deus, que nos ajude a, sobretudo, viver a tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a muito mais do que ouvir, muito mais até do que compreender, andarmos seguindo as tuas orientações. Pois entendemos, ó Deus, que só dessa forma estaremos sendo de verdade sábios. E nós queremos, meu Deus, agir com sabedoria. Toma a dianteira, nos ajude quanto a isso. Te pedimos assim e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo o sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, como falei na parte introdutória desta reflexão, são muitas as situações que tentam fazer ou fazerem com que paremos. Paremos no desejo, no prazer de fazer o bem. O mundo, claro, acomunado com Satanás, tem levado muitas pessoas a agirem de forma errada. E, lamentavelmente, existem muitos cristãos que, por viverem aqui neste mundo,
estão se deparando com tantas coisas difíceis, tanta ingratidão, tanta falta de reconhecimento que ficam querendo parar. Ficam querendo, de verdade, não mais fazer o bem. Porque, de verdade, é muita ingratidão que nós encontramos. E como que se não bastasse a ingratidão, ainda nos deparamos com pessoas que são mentirosas, que fingem estarem aí precisando de alguma coisa, mas única e exclusivamente mentindo. Quantas pessoas já viram, por exemplo, filmagens, né, vídeos de pessoas que fingem, por exemplo, serem deficientes físicos, fingem, mulheres idosas fingem não terem nada em casa, no entanto, para estarem pedindo. No entanto, são pessoas que têm uma vida bem abastada. Quantas pessoas não viram e não veem situações assim? E essas coisas, na maioria das vezes, causa nas pessoas uma repúdia, uma falta de prazer em querer ajudar. Essa é a verdade. Muitas pessoas passam por isso. E eu estou sendo otimista quando digo muitas pessoas, porque eu poderia dizer que todas as pessoas, elas passam por isso. Essa é a realidade, porque nós vivemos num mundo cheio de coisas ruins, irmãos. Como eu costumo dizer, nós não estamos num campo de lazer, estamos num campo de guerra, onde a mentira, onde a ingratidão, onde todas as coisas negativas e ruins, elas estão à tona. Porém, eu quero falar para você que me escuta, para você que acompanha o nosso canal no YouTube, eu quero falar para você que está acompanhando pelas redes sociais o nosso trabalho, amados, que nós precisamos nos apegar ao que a palavra de Deus nos instrui. Nós não podemos nem devemos estarmos nos apegando com relação ao que o mundo mostra e ao que o mundo tem mostrado para todos nós. O mundo vai mostrar, digamos que coisas aparentemente boas e bonitas, porém, a maioria das coisas neste mundo são ilusórias, são ilusões. A realidade é que aqui jaz o maligno e a palavra de Deus diz que Satanás, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Porém, nós temos que nos apegar a Deus, nos apegar na orientação de Deus. E isso é que vai fazer a diferença para a tua vida, para todos nós. Irmãos, há mais de 15 anos atrás, por exemplo, eu fui convidado por Deus para fazer esse programa, para realizar esse programa. Como posso te ajudar? Há mais de 15 anos. Eu já tenho, pela misericórdia de papai, mais de 30 anos de rádio. E eu faço há 15 anos, ou mais de 15, né? Mais de 15 anos, esse programa intitulado Como Posso Te Ajudar? E eu tento, de verdade, me apegar a Deus, porque durante esse período eu vi muitas coisas, eu tenho me deparado com muitas coisas, e que muitas causam de verdade náusea. Mas eu não posso me apegar às falhas, aos erros, às coisas que este mundo apresenta.
A palavra de Deus, onde lemos, amados, vejam que Deus, se você acredita, como eu acredito, que a palavra de Deus ela é inerrante, que a palavra de Deus é verdade absoluta, que embora tenham sido homens que escreveram essas palavras, eles receberam inspiração divina para escrevê-las. Se você entende, se você crer na palavra de Deus como eu creio, então veja que o próprio Deus, não é? Porque a inspiração veio de Deus. Ele diz para nós. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Irmãos, a generosidade que somos convidados inicialmente aqui é para que verdadeiramente, se você tem recebido instruções por parte de alguém tem instruído você, e você, através dessas instruções, entende de verdade que isso é maravilhoso, isso é de Deus. Seja grato, demonstre gratidão. Veja o que a palavra diz, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Se você tem sido instruída ou instruído e você tem vivido coisas boas na tua vida, inclusive, quem sabe até através da ajuda dessas instruções, compartilhe coisas boas com quem instruiu você. Isso é o primeiro sinal de gratidão. E eu não estou falando isso porque eu instruo, porque eu ministro, porque eu não. Eu estou apenas lendo a palavra de Deus. Eu não estou aqui legislando em causa própria, mas eu estou aqui trazendo para você à tona o que a palavra de Deus nos diz. E eu sugiro que se todos nós nos apegarmos e zelarmos a palavra de Deus, melhor será para nós. O segundo versículo que lemos diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Eu de verdade espero que, com base no conhecimento que eu creio que você tem de Deus, que temos de Deus, busquemos agir com amor, agir com perdão, agir com misericórdia, agir com bondade, porque é exatamente isso que Deus tem sido para nós, que Deus é para nós. Se você está aí ouvindo esta reflexão, se eu estou aqui, certamente, eu não tenho dúvida, a misericórdia de Deus nos alcançou. Nós fomos alcançados pela misericórdia. A bondade de Deus, a graça de Deus nos alcançou. O favor imerecido. Então, pense nisso. Não se engane. De Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. E esse texto em específico aqui, esse versículo, ele se encaixa para um monte de coisa. Porque tem um monte de pessoas aí, literalmente zombando de Deus. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu estou focado hoje para falar sobre a importância de você plantar boas sementes. Por isso que o tema que escolhi para essa reflexão é escolha semear boas sementes. Tá? E isso independente das adversidades, porque o resultado cada pessoa colherá no individual. Cada pessoa. Você pode até estar fazendo um trabalho no coletivo,
mas a sua colheita, a sua parte, você colherá no individual. Então, em nome de Jesus, que o teu coração, que a tua mente, que o teu desejo seja sempre fazer o melhor, porque o melhor é o que Deus te dá e é o que Deus tem e é o que Deus quer para a tua vida. O versículo 8 diz assim: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quantas pessoas de verdade esquecem a vida mais importante, que é a vida espiritual, e se apega à vida terrena, que é a vida material, de uma forma que a vida espiritual, para muitos, fica em segundo plano. E eu estou sendo otimista porque alguns colocam em terceiro plano e em plano nenhum. Misericórdia. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, por favor, estejam atentas e atentos. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Para você que crê na salvação, para você que, assim como eu, acredita que já foi alcançado pela graça e tem fé que verdadeiramente estará nos céus, a eternidade te espera. E, de verdade, meu irmão, minha irmã, o planejamento aqui na Terra, ele tem se agravado para muitos, porque nem sempre os sonhos estão sendo os de Deus, estão sendo da própria pessoa. Eu pretendo até falar sobre isso amanhã, porque isso é fundamental para que você possa viver bem. Amém? E o 9º versículo diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Olha que esse versículo é diretamente para você. Não se canse de fazer o bem. Não, para mim também. Não nos cansemos de fazer o bem. Tá difícil? É ingratidão, é complicado, meu Deus, é tanta mentira, tanta... Não se canse de fazer o bem. Quem está dizendo isso é Deus. Não se canse. Permaneça fazendo o bem. Aleluia. Porque no tempo certo faremos a colheita, e observe, viu? Se não desanimarmos. Isso é muito sério. Se você não parar, se você não olhar para o mundo e olhar para Deus e permanecer no tempo certo, nós colhemos, se não desanimarmos. O que significa? É que se você vem fazendo, e por algum motivo você ficou chateado e não quer mais fazer o bem, não quer plantar boas sementes, você não vai colher não, filho. Porque, na verdade, eu não queria dizer essa palavra, o pagamento, mas a colheita, a palavra de Deus diz que se não desanimarmos, portanto, não desanime. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo o desânimo de você plantar boas sementes em nome de Jesus. Eu repreendo da tua vida. Porque, de verdade, eu quero que você colha bons frutos. No entanto, não desanime de ajudar. Não desanime de plantar boas sementes. Agora, se você disser para mim, pastor, mas até aqueles enrolões eu ajudo. Não estou dizendo isso. Não é para você ajudar quem está... Não, ajude essas pessoas a terem o entendimento de serem gratas, ajude. Se não puder, você vai orar, porque aquilo que você não pode, Deus pode. Porém, não pare de fazer o bem, porque, irmãos, são inúmeras pessoas, são muitos casos que estão precisando. Amém? Não pare de fazer o bem. E por fim, versículo 10
diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Durante muito tempo eu coloquei esse versículo aqui como uma base para o nosso projeto, porque eu sempre gostei de ajudar, quem me conhece sabe, eu gosto muito de ajudar, fui chamado por Deus para entrar nesse ministério da ajuda, e eu muitas vezes fico olhando por que os meus irmãos na fé, eles não são prioritariamente ajudados. Se a palavra de Deus diz que nós temos que ajudar a todos, mas principalmente ou em caráter prioritário, os domésticos da fé. Por quê? Muitos irmãos na fé não são ajudados. Há uma falta de zelo na vida de muitos cristãos com relação a isso. Eu de verdade espero que isso possa ser um motivo de você pensar, de você refletir, de você pedir a Deus para que Deus permaneça abençoando a tua vida e que você tenha zelo com relação à palavra de Deus, com relação ao que Deus está solicitando de todos nós. Porque, a bem da verdade, o nosso... também não queria usar esse termo, mas o nosso... não é pagamento, eu não queria usar essa palavra. Nós receberemos de Deus a recompensa, pronto. A nossa recompensa, quem garante é o Senhor. Amém? Então, pensemos dessa forma e não desanimemos. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus permaneça abençoando a tua vida. Eu espero que estas palavras encontrem morada no teu coração.